Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a Sueli pela disponibilidade aí em apresentar para a gente o Laboratório de Inovação. A Sueli é neuroradiologista do DAS Inova e é coordenadora do Laboratório de Inovação do 9 de Julho. Obrigado de novo. Vamos ouvir a palestra. Quem quiser mandar dúvidas no chat aqui, aí no final eu repasso qualquer coisa. Tá bom? Obrigado, Sueli. Perfeito, obrigada a você, Helder, pela oportunidade de explicar aqui, né, a função do laboratório e tentar ajudar ao máximo aí vocês da ortopedia com os casos, tanto em discussão, tratamento e prognóstico aí dos pacientes. Bom, eu vou apresentar para vocês o laboratório de inovação, né, o meu nome é Sueli, como o Dr. Helder já falou, eu sou neuroradiologista, né, de base, mas eu trabalho no DAS Inova e estou coordenando o laboratório de inovação. No laboratório a gente tem o Dr. André Lupe também, que ele é responsável pela parte de impressão 3D, né, e realidade virtual também. E o Vitor Gadelha aqui é o nosso chefão. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, o objetivo do laboratório é o quê? É oferecer ferramentas, principalmente através de impressão 3D e realidade virtual, que vão ajudar tanto no diagnóstico das doenças, né, ortopédicas, quanto no planejamento dos seus procedimentos, seja escolher melhor uma prótese, conseguir fazer medidas, né, e conseguir realmente testar essas próteses antes do intraoperatório, fazer todo esse planejamento, ver a área de acometimento, como, por exemplo, uma necrose avascular, né? Também a gente consegue usar guias, vocês vão ver, né? Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos. Também a gente consegue realizar próteses, órteses, né? Tudo com material aí que é possível de ser utilizado no paciente, né? Eles são realmente é, biocompatíveis. A gente também pode realizar troca de experiência entre profissionais, então, com realidade virtual, a gente pode não só ter a reconstrução da imagem do seu paciente num ambiente virtual, mas também realizar o contato através, né, do metaverso com pessoas que estejam em outro continente, conseguindo manipular essas imagens. Eu já vou mostrar para vocês também um exemplo disso. E a gente pode ter também essa troca de experiências num curso, numa atividade didática. Então, a gente tem várias aplicações mesmo e até mesmo com o próprio paciente. Tem alguns pacientes que entram para conversar com profissionais que estão em outro continente, né? A gente pode montar uma sala com o caso dele para poder tentar explicar melhor e ver ele enxergar realmente qual que vai ser o tipo de procedimento que ele vai passar, ou para ele entender melhor a doença dele, né? A gente consegue também promover essas atividades de educação e também projetos de ensino e pesquisa, mas inicialmente o nosso foco principal é clínico mesmo, é ajudar tanto no diagnóstico, no tratamento e, se Deus quiser, a gente vai conseguir comprovar e que vai melhorar o prognóstico desses pacientes que a gente realiza impressão 3D ou reconstrução com realidade virtual, né, dos casos. As nossas instalações, então, a gente fica no quinto andar, fica bem naquela área, daquele pátio aberto do lado da Dona Deola, então, assim, vocês são super bem-vindos, então, sempre que quiserem passar lá, tomar um café. A gente ainda não tá com a nossa máquina de Nespresso, mas eu já tô chorando as pitangas pra gente ter uma para poder oferecer um cafezinho para vocês. E quando vocês chegarem, eu vou mostrar para vocês, a gente colocou um QR Code ali na entrada, então se vocês quiserem agendar algum dia para poder fazer uma visita ou agendar um meeting para conversar sobre alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar ali, fica ali no quinto andar, então, e vocês conseguem ver pelo próprio link na porta, que eu já vou deixar maior para vocês verem também. E a instalação é isso, ele é pequenininho, mas o potencial é bem grande. Então, dentro dele a gente tem uma arquibancada com a TV, a gente pode fazer essas partes, né, de um curso didático, pode, com esse nosso video wall que aparece aqui no fundo, a gente consegue fazer a reprodução do que a gente está vendo dentro do óculos, então a gente pode fazer uma realidade virtual, né, a gente ter alguma coisa passando na realidade virtual e essa pessoa mostrar para as outras pessoas que estão ali no laboratório através desse visual. Aqui está a nossa menina dos olhos, que é a nossa impressora 3D, e esse laboratório, ele é um braço do laboratório de biodesign que a gente tem lá no Rio. Esse laboratório de biodesign, que é comandado ali pelo Heron Werner e pelo Jorge, né, eles uma parceria da DASA com a PUC-Rio, então eles têm não só esse tipo de impressora que a gente tem, que é uma impressora de filamento, mas eles têm também impressora de pó, eles têm impressora de resina,
Então, eles conseguem fazer algumas impressões que a gente não conseguiria fazer aqui, que na grande maioria das vezes nossas impressões são um pouco mais rígidas, né, que são feitas com esse PLA, que é um plástico biodegradável vindo do milho, e lá a gente consegue fazer coisas um pouco mais delicadas, ou um pouco mais resistentes, se for no caso de pó ou resina, né? E também um pouco mais flexíveis, principalmente com pó, a gente consegue fazer. Mas dependendo da estrutura que a gente utilizar com PLA, a gente consegue fazer órteses flexíveis e próteses e também hastes, né? Guias também, tudo que precisar com PLA, ele é bem versátil. Então, a gente tem a nossa impressora aqui. Aqui foi a nossa inauguração, que foi no dia 25 de abril desse ano, né? E nessa inauguração, eu não sei se o Camilo conseguiu entrar, mas logo na primeira semana, graças a Deus, né, a gente teve esse caso que foi super legal, que ele indicou para a gente fez uma impressão 3D, era uma paciente, então, de 48 anos, que ela tinha nanismo e tinha já feito uma artroplastia do joelho, só que ela teve uma fratura em cima desse fêmur. Então, para poder escolher qual que seria a prótese customizada melhor para esse paciente, a gente pegou uma tomografia que ela tinha de outra instituição, então a gente pegou essa imagem, e aí o que a gente avalia nessa imagem? Vai avaliar se ela é volumétrica, então ela tem que ter pelo menos 1 milímetro de espessura ou menos, para a gente não ter nenhum tipo de degrau, sabe, na imagem, na hora que a gente vai fazer a impressão. A gente faz a segmentação dessa imagem, faz o fatiamento e manda para a impressora. E aí, nesse caso, a gente fez, aqui tá, a gente usa geralmente 3D Slicer, depois eu vou mostrar para vocês certinho como que é o processo, né, dessa segmentação. Então, a gente fez a reconstrução desse fermo, desse exame antigo que ela tinha, fez a impressão na nossa impressora, e aí o Camilo utilizou para poder ver qual que seria a melhor prótese para ele escolher. Com isso, reduziu tanto o tempo, né, do intraoperatório, quanto também propiciou aí um melhor planejamento cirúrgico para essa paciente. E ele até foi lá e mostrou, tipo, ela ficou super feliz de ver o fêmur dela. Então, assim, é uma coisa que causa mesmo o engajamento do paciente também. Então, aqui só para explicar essa impressora que a gente tem, a nossa Raise 3D, né? Ela é dupla extrusora. O que isso significa? A gente pode utilizar 2 tipos de filamento ao mesmo tempo. Então, a gente consegue fazer próteses coloridas, se a gente precisar separar estruturas, como, por exemplo, uma estrutura vascular do osso, e a gente precisa ter os dois na mesma impressão, a gente consegue fazer com cores diferentes, e isso facilita também a visualização. Além disso, eu vou mostrar um outro caso para vocês. A gente E aí, Mané, consegue tomou fazer... banho? Acho que tem alguém que está aberto. Além disso, a gente consegue fazer também impressão e fazer a articulação dessas peças. Então, eu vou mostrar depois para vocês. A gente fez a impressão de um ombro, por exemplo, e a gente conseguiu fazer com o espaço certinho da articulação para poder o médico ver qual que seria o espaço que ele teria ali no procedimento cirúrgico. Então, a gente consegue fazer isso também. Se vocês forem visitar a gente, vocês vão ver que a gente tem essa cabeça aqui, que é uma cabeça que já é padrão. Então, assim, todos os dispositivos de proteção, sabe? Os EPIs que a gente precisa utilizar, a gente usa ela de molde, então a gente pode utilizar também, vocês vão ver, é bem legal. E a gente pode ter vários tipos de impressão. Nesse caso aqui, ó, é uma impressão oca, tá vendo? Então a gente tem toda essa estrutura externa, mas dentro, ó, ela não vai ter nada, então ela fica bem mais flexível. Se a gente precisar de algo mais duro, mais resistente, a gente pode fazer a parte de suporte interno nessa impressão em colmeia, que geralmente é o que a gente vai fazer para essas estruturas ósseas, tem espiral, tem vários tipos mesmo de técnicas, é bem legal. Então, da parte da impressão 3D, como que é? Só para a gente entender qual que é o processo, né? E por que às vezes a gente pode demorar até um pouco mais de tempo. Na grande maioria das vezes, o processo, né, entre a gente avaliar a imagem, avaliar o caso, fazer a segmentação, o fatiamento e impressão, 2 semanas. Mas para casos de ortopedia que forem simples, como por exemplo no caso desse fêmur, ou algumas estruturas que não demandem tanta, que seja só estrutura óssea, não tenha tanta complexidade, às vezes a gente consegue segmentar num tempo menor. Então a gente consegue até em cerca de 1 semana. Por isso que é sempre bem importante, na hora que eu vou mostrar para vocês de preencher o formulário, explicar certinho o que vocês pretendem, né, com essa impressão 3D ou uma reconstrução com o visualizador 3D, sem ter a impressão física mesmo, né, para a gente poder verificar qual que vai ser a carga de trabalho e em quanto tempo que a gente conseguiria
entregar essa reconstrução para vocês. Então, o paciente vai fazer o exame, aí como vocês sabem, né, os exames de imagem, tanto tomografia, até a arteriografia a gente consegue, né, como é volumétrico, a gente conseguiria fazer a reconstrução dessas imagens, mas na grande maioria das vezes vai ser tomografia, né, para o caso de ortopedia, a gente faz reconstrução também de ressonância magnética, no caso se for, sei lá, um tumor ósseo, alguma coisa assim que precise, né, se for volumétrico a gente consegue também fazer essa reconstrução, então a gente vai utilizar, nesse caso é o 3D Slicer, faz a segmentação das estruturas, nesse caso é uma horta, né, só para mostrar de exemplo para vocês, a gente faz depois o fatiamento, que é como se a gente tivesse fatiado mesmo, assim, para falar qual que é a espessura, desculpa, de impressão dessa imagem que a gente vai fazer, e a gente manda esse arquivo STL para a impressora. Então, aqui está todo pintadinho de vermelho essa aorta, né, que nesse caso tinha aí uma dilatação. Ele vai, então, para esse outro software no qual a gente faz o fatiamento e programa qual que vão ser, esse em verdinho aqui, ó, é o suporte que vocês vão ver, ó, tudo isso daqui que fica meio que quadriculado ali em volta, é o suporte para poder você fazer a impressão daquela estrutura e depois você tira esse suporte. Então, dependendo do caso, a gente tem até uns suportes que eles são hidrossolúveis, que você consegue deixar essa superfície mais fininha, sem tanta irregularidade, na grande maioria das vezes quando a gente precisa fazer a impressão de casos vasculares, né? No caso de impressão óssea, vai ficar muito parecida com esse daqui que a gente mostrou, tá? A gente faz o suporte da melhor maneira possível para ter uma boa impressão e, ó, fica muito bonitinho aqui. Depois a gente retira e não fica com nenhuma irregularidade, porque esses suportes, eles são realmente um pouco mais flexíveis, feitos para a gente tirar depois que é feita a impressão da peça. E aí, por final, a gente vai ter essa peça da impressão 3D que vocês vão poder utilizar, seja para mostrar para o paciente, seja para utilizar para ver qual que é o melhor planejamento cirúrgico para aquele paciente, ou ver qual que é a melhor prótese ou reconstrução que vocês precisem fazer daquela estrutura óssea. Enxerto, medida, essas coisas. Esse caso aqui, que é um caso do Dr. Marcos, então, a gente tinha aí uma necrose, eu acho que era vascular, se não me engano, mas uma necrose vascular aí da cabeça. Gente, eu posso estar falando besteira, tá? Porque eu sou neuroradiologista, então vocês dei um descontinho. Aí tinha essas irregularidades, se eu não me engano, era uma necrose vascular mesmo, e ele precisava, como ele ia fazer toda a reconstrução dessa superfície articular, ele precisava saber qual que era a extensão e como que isso ficava dentro da articulação para ele poder fazer o planejamento intraoperatório. Então a gente tentou fazer já articulada, né, com a clavícula e também com a escápula, para poder a gente ver qual que era essa cavidade, né, glenomeral, e poder ver qual que era a superfície que precisaria ser recoberta. Aqui tem um videozinho que ele mandou para a gente. Então, esse. E uma coisa bem interessante, só para falar para vocês, vocês viram que a gente consegue ter uma definição muito grande dessas irregularidades, que na imagem não ficava tão feio assim, tão nítido, sabe? Isso é bem interessante. E aí é isso, gente. Então, assim, a peça foi exatamente para auxiliar nesse processo e às vezes você pode utilizar também a peça para poder justificar para o seu paciente, olha como que está a sua articulação e realmente a gente precisa fazer um procedimento cirúrgico para poder fazer essa correção. E no caso dos pacientes que vocês vão operar aqui no 9 de julho, a princípio o nosso laboratório está fazendo esse processo de impressão 3D de graça. É só você fazer a internação, o exame e fazer a operação do paciente dentro do paciente, a impressão 3D, né? Todo esse processo, ele entra no pacotão de internação do paciente. Então, é só vocês entrarem em contato com a gente discute o caso, tudo, e tenta viabilizar essa impressão 3D para vocês, tá bom? Então, esse daqui foi um dos casos, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos lá do Rio, eles fizeram também essa impressão com esse filamento que a gente chama de PLA, tinha de novo, né? Ó, esse daqui foi embora, né? Ali a cabeça desse fêmur, toda zoada, então ele foi utilizado também no procedimento cirúrgico. E aqui a gente tinha guias também que foram utilizados, né, para o procedimento cirúrgico e para colocação e medição aí desse enxerto que ele ia ser realizado.
Então, de impressão 3D era isso. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre quanto tempo, quais que são as imagens, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode Ô, mandar. Sueli, Talvez tenha. deixa Pode eu falar. aproveitar a coisa da impressão 3D. O Rafael Ritter, que é cirurgião de coluna aqui do hospital, ele perguntou se é possível reconstruir, fazer essa reconstrução, essa impressão 3D, baseado no EOS, que ele tem um caso programado para o dia 29 de agosto, O que que é o e iOS? Desculpa. o Tudo bem, EOS é que... Sueli? Ah, Oi, fala aí, desculpa, Rafael, desculpa, explica aí. André. Não, explica Tudo aí. bem? Tudo Tudo bem, bem, Sueli? Boa noite, tudo muito bem, boa prazer. noite. Prazer. Meu nome é Rafael, tá? Eu sou ortopedista aí do hospital. Eu sou coordenador da cirurgia de coluna, tá? Ótimo. O EOS é um exame que é realizado no Fleury. É como se fosse uma tomografia de reconstrução que a gente usa para reconstrução de deformidades, para ver balanço sagital, o Ele equilíbrio. é aquele que só tem lá e eles fazem para ver Isso, escoliose? exatamente. Ah, tá, eu já ouvi falar, mas acho que eu nunca vi pessoalmente. Tá bom. Tá, eu posso até te Depende. mandar as imagens, tá? Que a gente Isso, tem, você tem me tudo isso manda. O que a disponibilizado. gente pode ver é o seguinte: se, como ele é do corpo inteiro, eu não sei se ele vai ser volumétrico. O que a gente precisa é que a espessura dos cortes desse, De eu um acho que é baseado, milímetro. é uma tomografia, 1 milímetro. Isso. Se for maior que Tá. isso, não vai dar. Mas aí, se você for fazer, seja com o EOS, você vai saber qual que é o ponto que você vai fazer o seu procedimento cirúrgico. E a gente consegue fazer uma tomografia daquele segmento da coluna, volumétrico, e fazer essa reconstrução para você, entendeu? Do segmento de coluna que você vai realizar a fixação e a artrodese, Tá, perfeito. Eu tá? vou aqui mandar o seu contato aqui no grupo, Ah, né? tá ótimo. E aí eu mando mensagem para você, eu te passo as imagens, tudo certinho, que eu acho que é Perfeito. um caso bem interessante. É Tá uma ótimo. deformidade bem grave, com quase 90 graus, de Hum, uma paciente jovem com 14 anos de idade. E a uhum. reconstrução, ela ajuda muito no intraoperatório, mas assim, Sim, com eu acho certeza. que isso veio acrescentar muito para nós ortopedistas, né? Sim, com Essa certeza. facilidade aí dentro do hospital e parabéns aí pelo trabalho. Ah, Obrigado. obrigada. Não, e é isso. Sempre que vocês tiverem, mesmo se for, tem um exame de fora e ele não é volumétrico, a gente consegue, vocês internam a paciente, a gente faz esse exame direcionado volumétrico para onde vai ser realizada o procedimento cirúrgico, faz a impressão e vocês conseguem fazer o planejamento em cima dessa nova imagem, se a gente não conseguir. Às vezes, se vocês tiverem exames externos que são volumétricos, a gente só precisa avaliar se essa imagem que a gente tem, se a gente consegue fazer uma reconstrução fidedigna, sabe, que não vai ter degrau, ou que não tem nenhum artefato, que às vezes pode ser volumétrico, mas tem um artefato de respiração, tem alguma coisa, não vai ficar bonita a peça, você não vai conseguir fazer o planejamento correto, tudo bem que vai ser, de novo, radiação para o paciente, mas acho que o custo-benefício, assim, de radiação no intraoperatório que você vai reduzir, sabe, de tempo de operatório, vale a pena, e a gente consegue ver Sim, caso com a caso, certeza. tá bom? Perfeito. Eu entro em contato então contigo, aí depois amanhã, Perfeito. durante o dia, a gente conversa. Tá Obrigado. ótimo, combinado, imagina. Não, pode falar. O André está aqui também acompanhando a reunião e ele queria fazer mais um comentário, que é o responsável, né, pela impressão 3D. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, assim, essas imagens, uma vez que a gente pega essa tomografia, né, e ela sendo volumétrica, tudo mais sendo esses parâmetros, a grande vantagem é que esse exame a gente consegue fazer essa impressão 1 para 1. Então, a escala ele é muito fidedigna ao paciente. Então, é uma grande vantagem para poder utilizar como molde, como modelo cirúrgico, também é uma grande utilidade. Então, no teu caso, né, mesmo que esse exame se a gente não puder utilizar esse exame, mas se tiver algum exame anterior do paciente, alguma outra coisa, a gente também pode usar para reconstruir e fazer essa reconstrução para você. E aí é por isso que a gente sempre gosta assim, de reavaliar exames já existentes para evitar uma exposição à radiação desnecessária. Então, se a gente já tiver o exame, a gente faz com o exame que tiver, se ele for ok, por isso que a gente sempre pergunta, e se for necessário, a gente até repete, direcionado ali para o procedimento que for ser realizado. E isso que o André falou, né, de 1 para 1, é exatamente por isso que a gente pode usar guias que vocês podem utilizar no intraoperatório. Então, assim, realmente facilita bastante aí o procedimento. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida de impressão 3D. Acho que não.
Então, eu vou passar agora para a realidade virtual, que também é uma ferramenta bem importante que pode ser utilizada também pela ortopedia. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o óculos, eu não sei quem tem desculpa, familiar, gente, está travando. Quem é familiar para esse tipo de novidade, né? A gente tem o óculos, agora está até lançando o Quest 3, mas esse aí é o Quest 2, a gente tem no laboratório, então se vocês quiserem testar, ver como funciona também, podem marcar com a gente. Eu vou mostrar o QR Code, vocês podem agendar lá com a gente para a gente mostrar como que funciona, metaverso. Tem essa sala, que é do Laboratório de Biodesign, e o Heron, ele é muito voltado para a parte de medicina fetal. Então, vocês estão vendo aqui, né, que ele tem bastante coisa. Então, tem vídeos, tem exames, ele tem até uma trompa que dá para a gente entrar dentro, sabe? E ver realmente a reconstrução por dentro. Isso é uma coisa bem interessante, que assim, para ortopedia eu não vejo muita função, mas, por exemplo, se você é um gastrocirurgião e você precisa fazer correlação com endoscopia, teve um cirurgião torácico que a gente fez uma estenose subglótica, sabe? E ficou exatamente igual a broncoscopia, então isso ajuda muito, sabe? Para o procedimento mesmo do paciente. Então, dentro aqui nesse museu que a gente tem, né, do Laboratório de Biodesign, a gente tem vários casos, e agora a gente montou o nosso do laboratório também, então a gente vai colocar a exposição dos nossos casos lá. Se você precisa de fazer uma reconstrução, né, a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês, a gente tem um visualizador, que daí esse visualizador, ele é 2D mesmo, é um aplicativo que a gente vai fazer aquela segmentação que eu mostrei para vocês das imagens, a gente vai separar, né, as estruturas e colocar isso de uma forma reconstruída tridimensionalmente, que você consegue manipular essa imagem no seu computador. Então, a gente tem esse visualizador e a gente pode fazer a renderização dessa imagem e colocar isso no metaverso, que daí você vai poder utilizar esse óculos para realmente ter uma experiência um pouco mais imersiva, mas às vezes pode não ser necessária para o seu caso, só com o visualizador a gente consegue resolver. A gente tem feito isso bastante para os casos de cirurgia bariátrica, né? Que eles precisam reavaliar. Na grande maioria das vezes, quando o paciente já fez o procedimento e está tendo algum tipo de complicação, a gente coloca nesse visualizador, ou às vezes, se for necessário para discussão interdisciplinar, que às vezes eles discutem, o pessoal do Rio com São Paulo, eles entram então no metaverso e fazem essa discussão através do óculos, né? Manipulando. Vou só mostrar um comecinho de um vídeo para vocês meio que entenderem como que é esse ambiente, né? Então, aqui a gente tem. Então, não sei se o som estava ok, mas então aqui a gente tem o Heron, a gente está dentro desse laboratório utilizando óculos, então a gente está realmente lá, e aí esses são os avatares que a gente precisa criar dentro do metaverso, e a gente pode realmente caminhar lá dentro, todas essas estruturas a gente consegue aumentar, reduzir, às vezes entrar dentro, né? Então, assim, é muito legal, tanto para discussão, quanto às vezes para explicar para um paciente, quanto também para atividades didáticas, né, ou mesmo discussão interdisciplinar ou com pessoas que estejam em algum outro lugar, seja outro continente ou outro estado. Esse caso aqui é um caso que a gente fez a reconstrução aí do 9 de julho mesmo, então esse caso era um caso de cirurgia mesmo bariátrica, então a gente fez, né, esse é o nosso ambiente 3D, né, para a gente fazer a exposição dessas peças. Então, a pessoa vai colocar o óculos, ela consegue se andar, né, dentro dessa sala e consegue fazer realmente a manipulação. Então, para avaliar melhor, nesse caso, eles queriam ver a anastomosia, porque eles achavam que estava um pouco decente, esse pouch não estava muito bom. Então, a gente consegue fazer todo esse tipo de discussão e também visualização, né, fica bem mais palpável, sabe? Para o cirurgião que vai entrar, né, nessa cirurgia, ele consegue realmente ver as estruturas, as relações com as estruturas vasculares, então isso ajuda bastante aí no planejamento para eles, e pode ser utilizado também no caso de cirurgias ortopédicas, principalmente se tiver tumor, né, alguma coisa um pouco mais complicada do que só a estrutura óssea, né? Então aqui esse caso, né, foi apresentado no gastrão, e a gente já teve outros casos também que a gente colocou nesse visualizador. Então a gente tem esse visualizador online, ó, no qual a gente faz exatamente a mesma segmentação das estruturas, aí você consegue ir retirando as estruturas que você não quer ver,
e deixar apenas aquela estrutura que você precisa visualizar com um pouco mais de atenção, e nisso você consegue fazer a manipulação também, ampliar, reduzir, e a gente consegue fazer discussão. Opa, desculpa. Geralmente a gente traz o radiologista que laudou o exame, ou um radiologista da especialidade, né, para poder dar opinião, e consegue tirar as dúvidas aí, tentar resolver da melhor maneira possível a discussão desse caso e qual que vai ser o melhor planejamento cirúrgico para esse caso, e isso pode ser feito também para cirurgias ortopédicas. Então, lembrando que a gente fica lá do ladinho da Dona Deola, e do lado da porta, gente, vai estar lá, Laboratório de Inovação, e tem esse QR Code, que é esse QR Code aqui, se vocês quiserem, pode já pegar o celular, tirar uma fotinho, guardar com você. Eu vou mandar também aqui no chat depois, tá bom? Mas sempre que precisar, pode ir lá. Nesse QR Code, o que a gente tem? A gente tem o nosso Linktree, que eu vou mandar aqui para vocês depois no chat. Dentro do Linktree, a gente vai ter tanto o site falando da nossa equipe, mostrando esses casos que a gente já realizou, tem os FAQs, então a gente vai ter todas as perguntas e respostas mais comuns, né? Então, se surgir alguma pergunta aqui também eu posso acrescentar lá. Tem o nosso e-mail de contato, se vocês precisarem, tem o nosso agendamento também, para vocês agendarem uma reunião com a gente, seja presencial, seja por meeting, tá bom? E tem também um formulário de solicitação, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o formulário específico, né, para fazer a solicitação de reconstrução, seja ela com visualização 3D, seja ela no metaverso, seja com a impressão, tá bom? Então, vocês já tiraram a foto, eu vou passar aqui o slide. Então, esse aqui é o nosso Linktree, que vai trazer, então, o site, as FAQs, o formulário de requisição para reconstrução 3D, um agendamento de reunião e o contato através do e-mail. Então, no nosso site, você vai ver, né, aqueles exemplos dos casos que a gente já fez, e explicação realmente da equipe, tudo. Nos FAQs tem o como entra em contato. Então, é isso, o e-mail, você pode agendar uma reunião, quem tiver meu contato pode me mandar mensagem também, e pode, se você já tiver algum caso, ou já tiver, assim, algum caso que vai acontecer nesse mês, aí você já pode já preencher diretamente o formulário, que daí isso já entra no nosso fluxo de trabalho, e a gente já consegue se organizar melhor. Então, assim, as técnicas de reconstrução 3D disponíveis no laboratório são essas que eu falei, né? A impressão 3D, a visualização 3D só no aplicativo e a visualização 3D dentro do metaverso com a utilização do óculos, né? Então, basicamente, são essas três. O que é necessário? A gente vai ter lá também uma que é a realidade aumentada. Realidade aumentada, eu não sei se vocês já ouviram falar de HoloLens. É basicamente muito parecido com o óculos que eu mostrei para vocês, com o Quest, só que ele, ao invés de ser totalmente imersível, porque com o óculos você vai para dentro do metaverso e você não enxerga nada do seu ambiente, você tem até uma rodinha de segurança para você não sair daquele ambiente, não acabar se machucando no seu ambiente real. Na realidade aumentada, esse óculos, o que ele faz? Esse que é o HoloLens, ele vai adicionar a imagem dentro da sua realidade, por isso que é uma realidade aumentada. Ele coloca uma imagem virtual no seu ambiente. Então você consegue ver por exemplo, uma reconstrução. Eu acho que todos vocês já devem ter visto, por exemplo, você lembra aquela época que tinha o Baby Yoda, ou um labrador, ou mesmo um Tiranossauro Rex que você conseguia colocar, tipo, junto com a sua câmera de celular? Isso é a realidade aumentada. Então, você conseguiria, por exemplo, eu conseguiria ver com o óculos, com o HoloLens aqui, um osso, eu conseguiria movimentar esse osso, vendo todo o meu ambiente em volta, tá? Então, assim, isso no Rio eles conseguem fazer, porque eles têm esse HoloLens. Aqui em São Paulo a gente não tem ainda o HoloLens, tá bom? E se você for ver, não faz muita diferença o HoloLens pro Quest que a gente tem, porque na grande maioria das vezes imersivamente você consegue ver, manipular, e você consegue ter uma boa noção. Geralmente, se você precisa sobrepor com alguma coisa real, aí valeria a pena você ter uma realidade aumentada, mas assim, 99,9% dos casos a gente consegue resolver com realidade virtual, né, sem precisar ter uma realidade aumentada. Então, os serviços que a gente tem são esses três, né? O visualizador, o metaverso, né, para discussões aí dos casos com a reconstrução 3D, e a impressão 3D, que acho que 99% dos casos de ortopedia a gente consegue resolver com impressão 3D. Então, o que vai ser necessário? Uma imagem volumétrica, certo? Então, assim, com 1 milímetro ou menos, que a gente consiga, sem nenhum tipo de artefato, e tenha uma boa imagem para a gente poder fazer essa impressão, a segmentação e a impressão. E aí, se vocês têm dúvida, não sei se tá bom ou não, vocês entram em contato com a gente, mandam essa imagem, mandam um acesso, né?
De preferência, se tiver o Daikon, já resolve 90% do meu trabalho, porque daí eu já pego, abro e vejo se essa imagem tá boa. Se não tiver, tem só o acesso, o login, não tem problema. Manda o login e o acesso do local onde foi feito e a gente consegue verificar pelas informações do exame se esse exame foi volumétrico ou não. Quanto tempo é necessário? Então, na grande maioria das vezes, dura cerca de 2 semanas todo esse processo de segmentação, fatiamento e impressão, mas dependendo, se, por exemplo, o fêmur, a gente conseguiu fazer, acho que foram 4 dias, se não me engano, né? Porque lá já tinha o exame, não precisou ser realizado, já estava bom, então a gente já pegou, já mandou imprimir, a impressão demorou mais ou menos umas 26 horas, se não me engano, e aí a gente já entregou com o Camilo para poder ele fazer. Então, assim, às vezes a gente consegue fazer um pouco mais rápido. O caso do ombro demorou um pouquinho mais, porque teve que fazer, né, toda a articulação das 3 estruturas ósseas, então demorou um pouquinho mais. Qual que é a diferença, então, entre o modelo de impressão em 3D e realidade virtual? É realmente a impressão que você vai conseguir segurar na mão, vai conseguir utilizar para fazer medição de prótese, né? Então, às vezes, e para o seu paciente também, às vezes, né, fica um pouco mais palpável você ter realmente a impressão 3D do que a realidade virtual, mas com o visualizador 3D você pode, às vezes, já resolver bastante do seu problema. E como que a reconstrução 3D pode ajudar o paciente, seja no convencimento, né, de que ele precisa fazer aquele exame, quanto também redução de tempo intraoperatório, e aí eu vou mostrar para vocês que teve até uma meta-análise que eles viram que, tipo, tempo de consolidação de fratura de úmero reduziu com a utilização de impressão 3D. Beleza. E aí, ó, tem esse daqui que vocês vão ver, que a gente vai deixar tanto lá no centro cirúrgico, quanto lá no subsolo, né, no centro de vivência. Se vocês precisarem fazer a solicitação de algum tipo de impressão 3D ou reconstrução, né, com o visualizador, vocês podem usar esse QR Code, que ele já vai direto no formulário. Se não, não tem problema, pode passar lá no laboratório, entra no nosso Linktree, dentro dele vai ter esse link para o formulário, e dentro desse formulário, ele é bem rapidinho, 2 minutinhos, só para a gente ter realmente essas informações mais importantes. Então, você vai colocar seu nome, contato. Por favor, é opcional, mas deixem o celular de vocês, porque geralmente quando eu recebo a solicitação, a gente já pega e já manda uma mensagem para poder discutir, entender melhor o que vocês precisam e ver a brevidade do caso, que a gente já pede aqui, mas aí a gente confirma com vocês depois. Então, aqui vai colocar que é do 9 de julho, aí qual o tipo de reconstrução? Então, com impressão, só com o visualizador, que eu mostrei para vocês, ou utilizado no metaverso para usar com óculos mesmo e fazer toda aquela imersão de realidade virtual. Onde que está o exame, né? Se foi feito aqui, se foi feito fora, se você tem acesso às imagens da ICON desse exame para a gente verificar se ele é volumétrico, se é ultrassom, tomografia, ressonância ou algum outro, como uma arteriografia, por exemplo, e data e realização do exame, se for nosso, se for externo, nem precisa, tá bom? E aí vem mais algumas perguntas, só assim, o que você espera, né, com essa reconstrução, e se você tiver aquilo que eu tinha até comentado com o Helder inicialmente, se você tiver algum amigo ortopedista que não faz parte do corpo clínico do 9 de julho, mas que precisa de algum tipo de reconstrução 3D, a gente está tentando viabilizar a venda de impressão. Então, assim, o Camilo até tinha falado, e tem um caso de osteogênese imperfeita, então, assim, ia ajudar bastante no operatório do paciente. O paciente tinha condições de realizar o exame no 9 de julho e aí pagar de forma particular a impressão. Então, a gente está tentando viabilizar esse tipo de serviço também. Então, assim, se vocês tiverem alguém que necessite, né, o ideal seria, para os médicos que são da casa, esse serviço está sendo feito gratuitamente, desde que o paciente, né, faça a internação e a cirurgia dentro do hospital. Mas, em alguns casos que necessitem, a gente pode também ver a viabilidade aí de fazer a venda desse tipo de produto, tá bom? Então, pode entrar em contato com a gente, pode passar o nosso contato, que a gente também tenta ajudar da melhor maneira possível. E o objetivo é esse, gente, a gente quer tentar realmente ajudar a reduzir, aqui eles viram, né, que eles fizeram uma meta-análise para fraturas de úmero proximal e viram que a impressão 3D melhorou o tempo de operação, melhorou a cura mesmo, né, anatômica, a redução de dor, melhoria do NIR, acho que era NIR mesmo a escala? Acho que é, desculpa, posso estar falando besteira, mas assim, reduziu o tempo de fluoroscopia, então assim, eles viram realmente que tem muita coisa boa em associar o seu planejamento cirúrgico com a reconstrução 3D do seu paciente ali, do seu caso específico, que isso ajuda bastante no operatório, e é isso que a gente quer para vocês, a gente quer oferecer esse serviço exatamente para ajudar vocês
seja na parte do diagnóstico, seja no tratamento, seja mesmo com o paciente ali no prognóstico do pós-operatório, e mesmo em atividades didáticas que vocês precisem, ou mesmo para explicar melhor para o paciente, vocês podem também dispor aí desse serviço de impressão 3D. Não sei se o André queria acrescentar alguma coisa, você quer, André? Então, eu acho que é isso, né? A gente está à disposição, se tiverem ideias também, né, alguma coisa diferente do que a gente expôs aqui, mas se tiver alguma ideia, quiser discutir a viabilidade, a gente está aberto à discussão. Então, assim, o laboratório está aí, a gente está à disposição do que puder ajudar vocês. E usem aí a nossa estrutura aí para o benefício de todos os pacientes, né? Aí eu não sei se alguém ficou também com dúvida, se alguém tem alguma questão. Bom, obrigado, viu, Sueli e André aí Imagina. aqui no chat, por enquanto, não tem nenhum. Eu queria só para. Não sei lógico que vai depender do caso, tudo, Uhum. mas pelo que eu entendi é o seguinte: só assim, em casos cirúrgicos do hospital, se eventualmente o cirurgião precisar de uma impressão, tudo, a princípio o laboratório é só o cirurgião solicitar, enfim, aí vai ter todos os detalhes, mas independente de convênio, essas coisas, o hospital tá disponibilizando para fazer a impressão desses casos. Gratuitamente. Isso. Mas o paciente não precisa estar internado, né? Pode ser um paciente Não, ambulatorial. pode ser ambulatorial. Desde que ele faça depois o procedimento no hospital, entra no pacote do procedimento cirúrgico mesmo. Tá. Às vezes E nem, não sei se precisar ser alguma coisa, mesmo que seja só uma internação, é que na grande maioria das vezes vai envolver algum tipo de procedimento cirúrgico, né? Então, aí fica embutido aí em todo o processo de internação e cirurgia. tá. E assim, só porque eventualmente se você tiver que nem você falou, de falar para algum colega, enfim, ou algum paciente de fora que não vai operar, mas e aí o paciente provavelmente vai perguntar isso e só para ter uma ideia mais ou menos assim, qual que é o custo de uma impressão 3D? Para você falar Uhum. para o paciente qual seria o custo dele. Eles estão terminando de checar esse valor, exatamente porque surgiu esse caso, né, que talvez a gente consiga fazer esse processo de venda mesmo, né, porque não era a ideia inicial, né, a ideia inicial é realmente esse mercado interno mesmo que a gente sabe que tem. Mas tá por volta de R$ 500. Mas esse valor ainda vai ser confirmado, por isso que eu nem coloquei, nem coloquei na apresentação, mas assim, vai ser por volta de R$ 500, não é nada assim muito fora do padrão. Mas isso ainda vai ser organizado com o hospital e DASA, sabe? Para poder checar certinho e aí a gente passa esse valor. Por isso que se vocês tiverem qualquer pessoa, tudo, pode preencher o formulário, a gente entra em contato e vê se é possível fazer a viabilização aí dessa venda desse produto, se for necessário. Tá bom, acho que aqui, bom, pelo menos no chat aqui, não sei se alguém quiser também abrir o áudio e perguntar, mas aqui no chat não tem nada, não chegou nada. Tá ótimo. Eu vou mandar até aqui o nosso Linktree, mas tava Tá, tudo nesses QR Codes, não sei se o pessoal tirou a foto. E aí eu vou mandar também para o Elder repassar nos grupos isso que eu ia pedir. tem um formulário que é clicável, que dá para a gente mandar dentro do próprio WhatsApp. Então vocês podem compartilhar com seus colegas também. Tá bom, aí pode me mandar, eu até, assim, né, aqui tem vários colegas que eu vi que estão na reunião também, acho que divulga também para fora, né, mas acho que é uma coisa que Perfeito. tá crescendo bastante aí. Não, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu deixei o meu e-mail. Ih, acabei de parar aqui com o compartilhamento, mas eu deixei o meu e-mail também. O Elder também tem o meu contato, vocês podem entrar em contato aqui. Aí eu tô. Ah, tá aqui embaixo. Ó, esse daqui é o nosso Linktree. Então, assim, que é aquele QR Code que tá do lado da porta. Então, nesse vocês conseguem mandar e-mail, agendar reunião, fazer. Desculpa. Ah, o artigo, tá, peraí, já mando. A meta-análise que pediram também. E aí É o vocês Dr. podem entrar em Cássio. contato comigo. Deixa eu pegar aqui. Esse daí foi o que a gente mais gostou porque era uma meta-análise, né? E mesmo assim, eles saíram de, sei lá, eram 200 e tantos artigos, acabou ficando só com 9 que eles conseguiram mesmo avaliar. Mas eu achei fenomenal. Deixa eu só pegar aqui. Aí eu já mando também. É esse aqui.
Ixi, Pode mandar para mim, eu mando você pro Cássio. manda, tá? Mando. Porque eu tô com PDF e aí eu Não, tá não, eu bom, não vou ter o eu link. mando. Tá bom. Mas Então eu E vou. aí pode me mandar Eu também a. consigo? Deixa eu ver. A gente consegue pôr artigo aqui, né? Ah, mas acho que não. É, acho que talvez não. Aí você manda para ele, então, Helder, eu tô te mandando aqui o Eu artigo. mando. Mas o doutor E Cássio tem. é um cientista também, só ir no PubMed, assim. Ele- Não, mas eu já mandei aqui. E aí você. Eu É porque encaminho para ele. eu não tô com. Desculpa, eu tô só com. Ó, já te mandei e mandei um. Tem um legal também aqui que ele fala de uma revisão sistemática da literatura também, que traz coisas boas. Eu mandei os dois, aí ele te manda o PDF, tá bom? Imagina. Tá bom. E aí pode me mandar também os contatos ali, tudo que eu encaminho para o pessoal. Perfeito, vou te mandar também. E acho que é isso. Muito obrigado aí a vocês. Imagine, a gente está aí à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato mesmo. Então tá bom. Obrigado, viu? Uma boa noite. Obrigado, Imagina. Denise, pelo apoio aí do Centro de Obrigada, Estudos. Denise. E obrigada, viu, Helder? Boa Tchau, noite, gente. pessoal. Boa Obrigado a Tá noite. todos, bom. boa noite. Obrigado.